A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Sou o pastor André e estou aqui para trazer para vocês as revelações que Deus tem mostrado. A graça e a misericórdia de Deus sobre a sua nação, sobre o povo, sobre aquele que é a igreja de Cristo. Então esse vídeo é para alertar o povo sobre as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele nos tem revelado através da sua palavra, mas também tem dado graça e revelações a muitos. E por graça e misericórdia me deu algumas revelações. Eu quero compartilhar com os irmãos. Mas antes, vou ler aqui o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor Deus, Senhor Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amados, Amós capítulo 3, versículo 7, vem falando do que está acontecendo hoje. E não é diferente do que acontecia no passado. Deus está revelando a cada um as coisas que estão acontecendo, já foi revelado por muitos, através de Cristo Jesus, trazendo em sonhos, revelações. E eu quero trazer para vocês, né? Um já está acontecendo, eu falei, muitos não acreditaram, eu não tinha como fazer vídeo, tenho muita dificuldade, né? Não trabalho informalmente e não tinha como fazer o que estou fazendo. Mas hoje Deus me deu graça e eu vou passar para vocês. Eu estava em cima de um monte, esta revelação já está acontecendo, mas foi em 2016 para 2017. Eu estava em cima de um monte. Neste monte estava eu e um que eu não sabia, eu conhecia ver o rosto dele, não dava para vê-lo. E ficávamos muito tristes quando olhávamos para o horizonte, como fosse a Baía aqui de Guanabara, que eu moro em Duque de Caxias, e olhávamos e víamos como fosse Copacabana, solzão, bonito. E quem estava nesta praia? Estava no sodomismo, porque essa praia estava tomada de sodomismo, prostituição, estava cheio de coisas ruins. E quantas pessoas ainda estão assim? Né? Eram pessoas que estavam da igreja, mas não eram igreja. Pessoas que se diziam cristão, mas não eram cristão. Estavam ali. Eram pessoas que estavam afastadas, mesmo estando dentro da igreja, mesmo conhecendo o Evangelho, mas afastadas do Evangelho da salvação. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é hora de correr para o monte. Porque quando nós descíamos o monte, chegávamos à metade do caminho, descíamos, e à metade do caminho vinha um tsunami no horizonte, no meio do mar já de 200 metros, e uma onda escura, negra, o céu escurecia, raio para todos os lados, e só se salvava quem estava em cima do monte. Corra para o monte de Deus, corra para a presença de Deus, porque só teve livramento quem estava em cima do monte. E aonde você está nesse momento, meu irmão e minha irmã? Está olhando para o pastor ou para um líder que errou? Ou está olhando para uma placa de uma denominação? A quem você fez aliança? Foi com Cristo ou foi com homens? Volte para Jesus. Volte para Cristo. Viralize esse vídeo, porque é muito importante
Ainda tem mais revelações que Deus tem me dado no cenário militar e político no Brasil e no cenário da igreja no Brasil. Deus tem me dado esta graça. E a outros irmãos também. Então, não pense que você vai vencer o mal de qualquer maneira, somente tendo a mente de Cristo. Ele enganou a terça parte dos anjos com mentes celestiais. Não vai enganar você? Não vai enganar eu, qualquer um? Se não tivermos a mente de Cristo? Quantos PhD e doutorado em teologia caíram? Quantos eu encontrei na Cracolândia, nas vielas, nas favelas, homens que é de rasgar o coração, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, que subestimaram. O Evangelho é só um. É falar de salvação, reino de Deus, amor ao próximo, falar do Calvário de Cristo, falar do amor de Cristo. Esse é o Evangelho da paz. Falar contra o pecado. Falar da doutrina do inferno. A santidade, do amor. O que foi a morte e ressurreição de Cristo. Mas parece que quando se prega isso nas igrejas, as pessoas não dão crédito, mas dão crédito para bênçãos. Jesus deixou muito certo lá onde está, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje estão buscando o reino deste mundo primeiro. Estão buscando as demais coisas, estão invertendo os valores. Amigo, minha irmã, meu irmão, seja a resistência. Não permita, resista. Junto com a sua família, ore, busque a Deus. Faça o culto num lar, busque na sua igreja, ajude os seus irmãos que estão mais fracos, não os critique. Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então é preciso que você, meu irmão, você, minha irmã, tome uma atitude. Não há mais tempo. Porque quando esta onda, olha a revelação que Deus me deu, ela vinha levando, e pessoas desviadas, afastadas, chegavam nos meus pés. Essa pessoa até, eu avisei essa pessoa, né? E ela já não está mais entre nós. Então eu te peço em nome de Jesus, volte para Jesus. Ore por esse familiar que está num momento difícil. Ajude em oração. Você que está passando um momento difícil no Brasil, em outras igrejas que estão tendo lockdown, eu quero pedir para você, ore em casa, cultue no seu lar, com a sua família, lendo, orando. Seja resistência, em nome de Jesus. Porque 2021 será mais difícil que 2020. Creia nisso. Mas eu sei que Deus derramará da sua graça. Porque quando chegávamos à metade do caminho, que era para avisar esse povo que estava disperso, distraído, vinha um tsunami e nós tínhamos que correr para o monte. E falávamos um para o outro, olha, no monte é um lugar seguro, vamos para o monte. E corríamos para o monte, de cima do monte olhávamos o horizonte e víamos o Rio de Janeiro debaixo de águas negras. Víamos tudo tomado pelas águas negras, e víamos o céu coberto e escurecido. Raios para tudo quanto é lado, no juízo. Mas eu via mulheres de oração, homens, pessoas de oração, senhorias do cabelo branco, né? Experiência, mulheres de oração em cima do monte. Mas fiquei muito triste quando vi pessoas que estavam afastadas, vim boiando perto dos meus pés. Porque eu não conseguia largar
o errado. Meu irmão, toma uma posição diante de Deus. Ore pelo teu país, ore pelo Brasil, ore pelos nossos governantes, porque a maior autoridade que está sobre esta nação e todas as nações sempre vai ser o Criador dos céus e da terra, o Rei da Glória. Nenhum poder gigantesco que tenha tido no passado ou até o dia de hoje eu possa vir, venceu a Igreja de Cristo e não vai vencer. Porque Ele tem o poder. A Ele está a autoridade sobre todo principados e potestades, seja ela qual for, do bem ou do mal. Então ore pelos irmãos que estão passando lutas em outros estados. Ore. Ore por aqueles que estão tendo dificuldade em trazer seu pão de cada dia. Vamos orar. E ajude os seus irmãos da igreja. Vamos ajudar os nossos irmãos, aonde quer que esteja um passando necessidade. Eu passo para vocês que só teve livramento quem estava em cima do monte. Você que está afastado da presença de Deus, você que está afastada da presença de Deus, volte para Cristo o mais rápido possível. Volte para Cristo. Amém? Não deixe de voltar para Cristo. Jesus te ama, Ele se importa com você, com a sua família. Eu quero pedir que você viralize esse vídeo para que outros irmãos vejam. Mesmo porque eu tenho mais 2 revelações que Deus me deu e é muito importante. Uma é sobre o cenário político no Brasil e militar. E o outro cenário é o cenário da igreja. De antemão vou adiantar para vocês, do cenário político e militar. Algo muito sério vai acontecer no Brasil. E vou deixar isso para outro vídeo, porque não tem como se estender mais. Mas o Brasil, o comunismo e o socialismo, Deus vai limpar desta nação. Creio eu que para que o Brasil seja uma potência em levar o Evangelho a outras nações e haja um avivamento. E falando sobre avivamento, será o outro vídeo da revelação que Deus me deu. Louvado seja o nome dEle. Bendito é o nome do Senhor, que Ele me deu no âmbito da igreja, no Brasil. Deus abençoe você e sua família. Não desiste da sua família. Seja resistência. Resista. Deixo para vocês essa palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Revestível de toda a armadura de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Não subestime Satanás. Ele enganou a terça parte de anjos comandamentos celestiais. Não acha que o teu PhD em teologia, bacharel, ou você, o seu doutorado, vai vencê-lo. É somente você estar no monte de Cristo e ter a mente de Cristo, que você vai vencer os ardizes do mal. Sei que há muitas pessoas com problemas psicológicos, pela opressão, somos seres humanos e passamos por isso. Por isso eu peço que ore pelo Brasil, ore pelas nações. O Brasil está na mão de Deus. O segredo da vitória desta nação está a igreja se unir em oração sincera e de arrependimento. A igreja no Brasil tem que se arrepender para que o evangelho da graça não seja prostituído mais.
e se pregue o verdadeiro evangelho. Se pregue salvação, se pregue o amor, conserto. Porque, meu irmão, se fugir do que Jesus deixou, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o que Cristo botou. Nos deixou. Então, não busque o reino deste mundo em primeiro lugar. Essas são as demais coisas. Busque a sua eternidade. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde? Iremos passar a nossa eternidade se não estivermos cheios do Espírito Santo e com a mente de Cristo e o olhar de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Já não buscam mais o Espírito Santo como buscavam a igreja. Já não buscam. É uma frenesi. Os nossos jovens já não são mais como os Samuéis, como os Davis, porque o mundo tem entrado dentro das igrejas, a moda do mundo. Mas, vou dizer outra vez, seja resistência. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, preciso muito, porque tem outros vídeos para passar para os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos, me perdoe a dificuldade de passar para vocês uma qualidade melhor, que eu tenho pouco equipamento, de baixa qualidade ainda, né? Mas eu preciso crescer esse canal e pregar o Evangelho da salvação. Amém? Fica aí para meditação, leia em casa, olhe para você, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Ore por aqueles que falharam com você, perdoe, porque você tem um caminho a seguir. Há muitas pessoas que precisam se levantar e Deus vai usar você. Passe essa visão que Deus me deu, essa revelação para os irmãos. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre o cenário político e militar no Brasil. E no outro, o terceiro, eu vou estar falando sobre o cenário das igrejas, o que Deus vai fazer na igreja no Brasil. E é bom que a gente esteja ligado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe este homem, esta mulher que está vendo esse vídeo, suas famílias. Esse que se sente caído, desanimado, levante eles, meu Deus. Dê a tua graça, a tua paz, a tua revelações. Encha da presença, levante o caído. Que o Senhor venha tirar das vielas e das favelas, Senhor. Este homem, esta mulher. Quantos soldados e soldadas de Cristo estão caídos. Mas eu creio, Senhor, que Tu és um Deus que faz vales de ossos secos voltar à vida. Profetizando em Teu nome, Senhor. Tudo é possível aquele que crê. Que nós cremos que o Brasil, Senhor, será uma potência e uma igreja, meu Deus, reformada em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.